Masterclass hoje vai ser sobre glutamina, esse suplemento tão mal compreendido, tão controverso, que pode ser tão positivo e ao mesmo tempo pode ser tão inócuo e inútil, dependendo de como você usar. A glutamina é uma ferramenta, a glutamina é uma arma. Como toda ferramenta, ela pode ser usada da forma certa ou ela pode não ser usada da forma certa. E saber usar a ferramenta é o que faz a ferramenta funcionar. Não é dizer se a ferramenta é boa, se a ferramenta é ruim. É saber se você sabe usar essa ferramenta. E a glutamina é uma dessas ferramentas que você não vai ter sucesso se não souber usar. Então o que é a glutamina? A glutamina é o principal aminoácido do nosso corpo. Nosso corpo é constituído principalmente de água. Depois da água, o segundo constituinte mais frequente no corpo humano é a proteína, tá? E a proteína é constituída por aminoácidos, que são pequenos bloquinhos que tem nitrogênio. Pequenos bloquinhos de matéria orgânica com nitrogênio são os aminoácidos. Nós temos em torno de 20 aminoácidos que constituem as proteínas. E desses aminoácidos, o mais frequente, o mais abundante, e eu ouso dizer o mais importante, é a glutamina. A glutamina, mais importante é um pouco forte dizer, mas é o mais abundante. Então, o principal aminoácido do corpo humano é a glutamina, o que mostra a sua importância. Ele é o principal aminoácido no sangue e ele é ainda mais importante, a glutamina é ainda mais presente que no sangue, no músculo esquelético, no fígado, nos rins, então a glutamina, no sistema imunológico, no intestino. Então a glutamina é o nosso principal aminoácido. Por ser o principal aminoácido, ela é não essencial. Lembrando que a gente precisa de tanta glutamina que o nosso corpo tem que saber fazer a glutamina, senão a gente morre, a gente não sobrevive. Então, na verdade, o fato da glutamina ser um aminoácido essencial mostra o quanto ela é importante, né? Tão importante que o nosso corpo não pode abrir mão da tecnologia de fazer a glutamina. Só que nem sempre o nosso corpo consegue fazer toda a glutamina que a gente precisa, porque a glutamina não está só nas proteínas. A glutamina está circulando em vários processos metabólicos. Então a glutamina ela age na estrutura das proteínas, mas ela cumpre diversas funções metabólicas por ser justamente um aminoácido mais abundante e talvez até a gente possa dizer que o mais importante. Então vamos lá. O que a glutamina faz? A glutamina serve como fonte de energia. Então, várias células imunológicas, células do intestino, por exemplo, preferem a glutamina até que a glicose. Por que elas preferem a glutamina que a glicose? Porque a gente sabe que bactérias adoram glicose. E quando você tem... e a célula imunológica, frequentemente, por conta disso, quando vai lutar contra bactérias, ela vai para ambientes com pouca glicose, porque a bactéria já comeu aquela glicose. Então a célula imunológica, a célula do intestinal tem que saber se nutrir sem glicose. E o que elas usam? O aminoácido mais comum, que é a glutamina. Então a glutamina ela é fundamental para nutrir e para dar energia para um conjunto de células, principalmente os linfócitos, os leucócitos, né, nossas células imunológicas, e as nossas células da barreira intestinal, do epitélio intestinal. Então essa é uma função da glutamina, nutrir e dar energia. Outra função importante da glutamina, a glutamina ela serve para vários processos de construção, de anabolismo dentro das células. Então, por exemplo, você precisa da glutamina para produzir DNA. O DNA tem várias chamadas bases nitrogenadas, purinas, pirimidinas, e a glutamina serve de bloco de construção para essas bases nitrogenadas. A glutamina, ela serve de construção para o glutamato, que vai ajudar a formar a glutationa, tá? Então a glutamina também é importante para nossas defesas antioxidantes, para formar a glutationa, e a glutamina é importante para produzir DNA. Nossas células intestinais, nossas células imunológicas, para se multiplicar, para se recuperar, para se reparar, precisam da glutamina. A glutamina, essa função de construção dela, ela é usada pelas células intestinais para produzir as tight junctions, que são as uniões entre uma célula e outra que impedem o vazamento intestinal, impedem o intestino permeável, o intestino vazante, o leaky gut.
Então, essas funções de anabolismo de energia permitem que as células intestinais fiquem devidamente seladas entre si e não deixem que passem resíduos de comida, não deixem que passem bactérias, etc. Então, a glutamina ela também tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante, principalmente sobre o intestino. Além disso tudo, a glutamina faz parte de diversas proteínas. Dentro das proteínas, o aminoácido mais comum é a glutamina. A glutamina chega a ser 10 a 20 vezes mais comum dentro de uma proteína que qualquer um dos outros aminoácidos. Então, o aminoácido campeão dentro das proteínas também é a glutamina. Então, a gente precisa de muita glutamina. A gente precisa de tanta glutamina que a gente tem que saber fazer a glutamina, tá? E a glutamina ainda tem outras funções. A glutamina, por exemplo, é um substrato para a gliconeogênese, para a produção de glicose. Então, quando o nosso organismo tem uma necessidade de glicose, o nosso cérebro, etc. Quando a gente tem um baixo consumo de glicose, a gente tem um processo chamado gliconeogênese, que é você pegar ou o glicerol ou os aminoácidos e transformar em glicose. Um dos principais substratos para formar glicose, uma das principais fontes de glicogênese, uma das principais fontes de produção de glicose dentro do nosso organismo é a glutamina. A glutamina também tem essa função. Tá? Então essas são as funções principais da glutamina. Para exercer essas funções, a gente lida com a glutamina da dieta. A glutamina, como é o principal aminoácido, ela é riquíssima em diferentes alimentos. Então, por exemplo, você tem glutamina no ovo, você tem glutamina no leite, você tem glutamina na carne, você tem glutamina nos vegetais. A glutamina está em todos os alimentos. Mesmo assim, sobre situações de doença, a tua necessidade de glutamina aumenta tanto que você pode não conseguir suprir toda a glutamina que você quer. Tem uma outra função da glutamina que eu não falei, que é a função de manutenção do nosso equilíbrio de nitrogênio. A glutamina é importante para que a gente não perca outros aminoácidos e outras proteínas. Ou seja, se você tem pouca glutamina, se você tem uma deficiência de glutamina, porque você está com as necessidades aumentadas e a dieta não está suprindo, você vai tender a perder BCAAs e perder outros aminoácidos. Como a gente estava falando, o principal local onde a gente tem glutamina no nosso corpo é o músculo. O músculo é como que fosse um reservatório e um fornecedor de glutamina. Então o músculo pega o BCAA, pega a alanina, pega a leucina, né? Pega os BCAAs e pega alguns outros aminoácidos e transforma em glutamina para mandar para o sistema imunológico. Ou seja, se você tem uma deficiência de glutamina ou está inflamado, o seu músculo vai ser obrigado a ficar suprindo a glutamina para o teu sistema imunológico e você vai perder músculo. Você vai ter sarcopenia, que é a atrofia muscular progressiva. Ou seja, a glutamina é importante para a massa muscular, é importante para a saúde dos rins também. Os rins usam muita glutamina. O fígado usa muita glutamina. O intestino, como a gente já disse, usa muita glutamina. Então a glutamina ela é necessária justamente para nutrir esses órgãos chaves como fígado, rim, intestino. E ela é importante para aumentar a massa muscular e ela tem que ser poupada, porque se você não poupa a glutamina, se você está excessivamente inflamado, precisando de muita glutamina e não tem proteína suficiente na dieta, você vai acabar pegando a sua pouca proteína e convertendo ela em glutamina, porque você não vive sem glutamina. É impossível viver sem glutamina há muito tempo. Tá? Então isso vai gerar perda muscular progressiva, etc. Disso a gente já pode entender a importância da glutamina para a saúde dos rins, para a saúde do músculo, para a saúde do cérebro também, mas o cérebro é capaz de produzir glutamina, assim como outros órgãos. Ela é importante para a saúde de todos os nossos órgãos, mas a gente tem que focar principalmente, ao meu ver, no intestino, no sistema imunológico e no músculo, que é aí onde a gente vai ver a maior parte dos benefícios da glutamina. Para a gente entender os benefícios da glutamina, a gente tem que entender quanto que ela é mais necessária. A glutamina é mais necessária sob situações de estresse e catabolismo. Sempre que você tem catabolismo, perda de tecido, sempre que você tem estresse, sempre que você tem desnutrição, sempre que você tem infecção, sempre que você tem inflamação, sempre que você tem uma agressão muito grande, como uma queimadura ou uma cirurgia, as suas necessidades de glutamina aumentam. E nesses momentos não só as suas necessidades de glutamina aumentam, como a sua oferta de glutamina diminui, porque você não consegue comer aquela proteína toda que você está acostumado a comer.
teu organismo vai começar a pegar seus BCAAs, seus aminoácidos e produzir glutamina para alimentar isso tudo. Você vai começar a perder músculo, etc. Tá? Você vai perder aminoácidos essenciais para produzir a glutamina. Para vocês verem como a glutamina, na verdade, ela é ainda mais importante que os aminoácidos essenciais, que meramente são essenciais porque são de fácil obtenção na dieta e nosso corpo acabou esquecendo como fazê-los. Se o nosso corpo esquecesse como fazer a glutamina, a gente não sobreviveria. Tá? Então vamos lá. Daí a gente vê os principais benefícios da glutamina. Situações de catabolismo, situações de aumento de estresse oxidativo, de radicais livres. Então, por exemplo, como uma seguidora estava falando aqui, anemia falciforme. A anemia falciforme é uma condição onde, após alguns estresses, você tem uma alteração da morfologia dos glóbulos vermelhos das hemácias que acabam se agregando e podem gerar isquemias e vários problemas sérios que costumam culminar após alguns anos com a perda do baço, com doenças crônicas, com patologia óssea. E essas crises de falcização que pioram a anemia falciforme, elas diminuem em gravidade e em frequência com a glutamina. A glutamina já foi, inclusive, quando algum nutricionista falar que glutamina não serve para nada, a glutamina já foi, inclusive, aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para crianças a partir de 5 anos com anemia falciforme. Eu tenho uma criança que eu acompanho há bastante tempo com anemia falciforme, que eu dou glutamina para ela desde que ela tinha 2 anos de idade. Sempre tomou glutamina e outros suplementos para anemia falciforme. E a glutamina, eu posso dizer que é o carro-chefe para anemia falciforme em termos de suplementação, é a glutamina, tá? Então a glutamina não é controversa, a glutamina ela é inclusive aprovada pela FDA para anemia falciforme. Aí vamos lá, segunda indicação. Grandes cirurgias. Pessoas que passam por cirurgias, têm de novo uma baixa ingestão de proteína, ao mesmo tempo um aumento do catabolismo, do estresse e da necessidade de glutamina. Tá? Então a suplementação de glutamina ela é importante no pós-operatório. Eu acho que já deveria começar antes da cirurgia. Ela pode eventualmente ser feita também por via venosa ou na sonda. Ela tem um potencial gigantesco para melhorar o resultado de cirurgias. Vamos lá, grandes queimados. Grandes queimados podem, durante a internação, receber, inclusive, junto com a nutrição parenteral, receber a glutamina na veia durante a internação. Isso diminui muito a incidência de infecções durante a internação, durante a UTI, etc., de infecções hospitalares, e melhora a recuperação de grandes queimados. Pacientes traumatizados também tem uma melhora, uma diminuição de infecções hospitalares quando são suplementados com glutamina, ou por via venosa ou na sonda enteral. Vamos lá. Qualquer doença, a gente sabe por alguns estudos animais, estudos pequenos e pela nossa vasta experiência clínica, que a glutamina diminui a permeabilidade intestinal. Então, se você tem uma doença inflamatória, como por exemplo uma doença de Crohn, uma doença celíaca, qualquer patologia intestinal, você tem o intestino vazado, o leaky gut, o intestino permeável. Esse intestino permeável, como eu estava falando, deixa passar pedaços de comida, pedaços de bactéria que desencadeia um processo inflamatório que pode inclusive levar à autoimunidade, a Hashimoto e outras doenças autoimunes, artrite reumatoide. E a glutamina, ela como um melhorador da permeabilidade intestinal, como um selador do intestino, ela tem um papel na melhora desses quadros e a gente vê inúmeros relatos de pessoas que melhoram com a glutamina. Atletas, a glutamina, ao contrário do que nisso os nutri-robôs estão certos, a glutamina não ajuda com hipertrofia muscular. Então, se você está tomando glutamina para ganhar músculo, você está fazendo besteira, está jogando dinheiro fora. Tá? Mas a glutamina em maratonistas, 5 gramas de glutamina antes da maratona e mais 5 gramas 2 horas depois da maratona, diminuem a incidência de resfriados na maratona, em quem correu a maratona. Ou seja, a glutamina ela tem o potencial de melhorar a imunidade de atletas que estão muito desgastados, como por exemplo maratonistas. Tá? Se não houver muito desgaste, dificilmente a glutamina vai ter esse impacto clínico todo.
Então, basicamente, os principais esses. Qualquer situação de estresse que leve a aumento de permeabilidade intestinal, principalmente se estiver relacionado a doenças. A gente sabe que o whey tem muita glutamina, então eu me lembro de um estudo que comparou o whey com glutamina e o whey demonstrou benefícios semelhantes ao da glutamina. Ou seja, não precisa de ser necessariamente a glutamina, pode ser a glutamina presente dentro de um suplemento, como por exemplo o whey, que também tem a cisteína, tem outras vantagens, tá? Caso a pessoa tolere o whey, que nem todo mundo tolera o lácteo. Então esses são os benefícios principais da glutamina: anemia falciforme, leaky gut, intestino permeável, diversas condições patológicas e de estresse, tá? Doenças crônicas, tudo que leve a um aumento de permeabilidade intestinal. Você pode usar a glutamina em qualquer situação de grande estresse. Você não está dormindo, está trabalhando demais, está percebendo que aquilo ali está te desgastando e te fazendo mal de alguma forma, está além das suas possibilidades, que aquele estresse pode te deixar doente. Esse é o momento de usar a glutamina, tá? Nesses casos, a glutamina vai melhorar suas respostas antioxidantes e vai ajudar a selar o teu intestino, diminuindo a possibilidade, por exemplo, de que você tenha infecções ou que você perca excessivamente massa muscular. Tá? Então, essas são as principais indicações de glutamina. Agora, como usar a glutamina? E não adianta eu falar da glutamina e não ensinar vocês a usarem a glutamina, né? Como vocês vão usar a glutamina? Vamos lá. Tem várias estratégias e essas estratégias vão acabar culminando em alguns benefícios que eu não falei lá atrás, né? Porque a glutamina pode ser usada de forma estratégica. Então vamos lá. A glutamina, ela pode ser usada para diminuir o aumento de permeabilidade intestinal, para proteger o intestino durante o uso de antibióticos. Antes de usar antibiótico, tipo 5 ou 10 minutos antes, você pode tomar uma dose de glutamina. Essa dose de glutamina que você toma antes do antibiótico, ela vai diminuir o aumento de permeabilidade intestinal causado pelo uso de antibiótico. Então esse é um dos usos de glutamina que eu recomendo, antes do uso de antibiótico terapia, para diminuir a permeabilidade intestinal. Se você quiser melhorar, você pode usar a glutamina nesse caso junto com o probiótico, tá? Pode ser até um probiótico de farmácia. Outras formas de usar a glutamina. A gente sabe que quando a gente consome aminoácidos antes das refeições, esses aminoácidos chegam no intestino delgado muito rapidamente, estimulam um hormônio chamado GLP-1, e o GLP-1 ele diminui o apetite, faz um efeito muito parecido com o Saxenda e com o Ozempic, com esses remédios para emagrecer, diminuindo o apetite, diminuindo o esvaziamento do estômago. Então é possível usar a glutamina antes das refeições para com isso potencializar o emagrecimento, sempre ao mesmo tempo que você melhora a sua imunidade, né, naquela situação de estresse, e pode te ajudar a engordar menos nesses momentos ou até emagrecer, justamente por agir por um mecanismo similar ao de medicamentos, embora é óbvio que um pouco menos potente, né? Mas a glutamina pode ser usada antes das refeições justamente para inibir o apetite e facilitar o emagrecimento. A glutamina pode ser usada também, é outra indicação que está fora do que eu falei, né? Estou primeiro falando das indicações que estão fora do que eu falei para ensinar vocês já potenciais usos da glutamina. A glutamina ela pode ser usada para aumentar o hormônio de crescimento, o GH. Como é que vocês fazem isso? Para isso, ou vocês tomam a glutamina antes de dormir, aí ela vai aumentar o GH noturno, ou vocês usam a glutamina antes de treinos em jejuns. Isso não ocorre só com a glutamina, ocorre também com a arginina, com a glicina, com o GABA e com outros aminoácidos. Então, vocês tomando a glutamina antes de dormir ou tomando a glutamina antes de treino em jejum, você tem um aumento da liberação de hormônio de crescimento. O significado clínico disso é incerto. Quanto a essa coisa de tomar a glutamina antes de dormir, algumas pessoas podem ter insônia com a glutamina, porque a glutamina ela pode ser virar dentro do cérebro glutamato, e o glutamato é excitatório. Então, vocês tomem, quem for tomar para aumentar GH, glutamina antes de dormir, só fique ciente que é possível, não que vai acontecer, mas é possível que aconteça isso, que prejudique o sono. E quando vocês forem usar a glutamina em situações de grande estresse, em situações de doença, como usar a glutamina? Vamos lá. Nosso corpo, ele produz por dia 40 a 80 gramas de glutamina.
Então, por exemplo, ninguém aí produz por dia menos de 40 a 80 gramas de glutamina. Essa é a produção diária. Ou seja, 2 gramas de glutamina não mexe nessa economia, nesse balanço. Se você produz 40 a 80 gramas de glutamina por dia, você precisa de muita glutamina para fazer alguma diferença nisso tudo, porque você já produz 80 gramas, 40, 50, 60 gramas de glutamina por dia. Então, 1 grama de glutamina, meia grama de glutamina, 3 gramas de glutamina tende a ser muito pouco, tende a não fazer muita diferença dentro disso tudo. Então, o ideal é que a suplementação de glutamina seja em doses significativas, no mínimo 5 gramas de glutamina. A partir de 51 gramas de glutamina por dia, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vai usar, começa a aumentar a amônia no plasma. Ou seja, a gente pode botar 50 gramas de glutamina diária como a dose superior, que a gente raramente usa. Alguns estudos mostram benefícios muito mais evidentes com doses altas, tipo 40 gramas. Então, na prática clínica, como é que eu passo a glutamina? Eu passo geralmente a glutamina 5 gramas, 1 a 3 vezes por dia. Com isso, geralmente, a gente já tem um ótimo resultado. Por quê? Porque o nosso principal foco para a glutamina é o intestino. O intestino, quando pega a glutamina, aminoácido puro, ele guarda a glutamina para si e não manda para o resto do corpo e usa ele mesmo. Então, para a saúde intestinal, 5 gramas de glutamina é uma dose ótima. Isso aí pode ser usado 1 a 3 vezes por dia, tá? Então, assim é como eu normalmente prescrevo, sendo que eu não posso descartar que em determinadas situações clínicas eu chegue a passar até 40 gramas por dia, mas não é o habitual. O habitual é 5 gramas, 1 a 3 vezes por dia, de preferência em jejum, porque tudo que a gente quer dar para o intestino reconhecer, para o intestino trabalhar, a gente dá em jejum, tá? Porque o intestino tem que lidar só com aquela informação, ele lida muito melhor. É complicado, ninguém faz o multitarefa tão bem quanto faz o monotarefa. Vale os mesmos para o intestino. Então, colágeno tipo 2 eu dou em jejum, porque o intestino vai ter que reconhecer ele vai fazer esse trabalho melhor se não estiver fazendo 500 outras coisas ao mesmo tempo. A glutamina eu também dou em jejum, porque justamente o intestino, como vai querer usar aquela glutamina, não faz sentido a gente dar a glutamina para ele se reparar no mesmo momento que a gente está dando comida para ele processar, né? Então, a glutamina, nessas situações, para intestino, o ideal é que seja dada em jejum. Então, 5 gramas de glutamina, 1 a 3 vezes por dia, toma ao acordar em jejum, toma antes de dormir em jejum, se atrapalhar o sono, não toma mais antes de dormir, e pode tomar também, caso esteja usando antibióticos ou esteja objetivo de emagrecimento, ou antes do antibiótico ou antes de comer. Mas aí o uso já é um pouquinho diferente, tá? Ainda assim, saiba que a glutamina que você toma, ela vai principalmente para o seu intestino, tá? Já terminamos aqui o principal de glutamina, né? O principal efeito colateral que a gente observa é justamente... Tem uma questão de glutamina em câncer, que é uma questão muito controversa. Por quê? Porque a célula cancerosa ama glutamina. Ela ama a glutamina, ela se usa da glutamina para crescer e como consumo de energia. Por conta disso, já se desenvolvem uma das táticas que a indústria farmacêutica busca é tentar cortar esse consumo, tentar asfixiar a célula cancerosa de glutamina, assim vencendo o câncer. Só que isso levantou preocupação em muitas pessoas de que usar a glutamina para a pessoa com câncer poderia fazer com que o câncer progredisse, poderia acelerar o câncer, porque o câncer usaria a glutamina. Não se esqueçam que o paciente com câncer tende a perder a massa muscular. Por que ele perde massa muscular? Porque ele fornece a glutamina a partir da massa muscular para o câncer. Ou seja, o câncer não vai ficar sem glutamina se você não consumir a glutamina. Você não vai conseguir não consumir a glutamina porque a pessoa com câncer precisa comer, e a comida tem muita glutamina. E se a pessoa não conseguir a glutamina com a comida, ela vai produzir 40 a 80 gramas de glutamina por dia que vão alimentar o câncer. Tirando isso, os poucos estudos que a gente tem de glutamina no câncer mostram que a glutamina foi benéfica para pacientes com câncer. Qual que é a minha conduta hoje? Eu não passo glutamina para quem tem câncer para não ter dor de cabeça, porque a pessoa vai ler em algum local, vai ouvir de algum local, vai ficar com medo, isso vai gerar controvérsia, vai gerar insegurança.
Agora, eu pessoalmente, então eu não passo glutamina com câncer por isso, para fugir de treta. Agora, eu pessoalmente não acredito, é uma opinião pessoal minha, que a glutamina seja prejudicial para quem tem câncer. Pelo contrário, como sempre se acreditou e como sempre a visão geral sempre foi essa, eu mantenho essa visão de que a glutamina também é um suplemento fundamental para quem tem câncer. Se eu tivesse câncer, eu usaria a glutamina. Graças a Deus eu não tenho câncer. Se eu tivesse, eu usaria. Agora, atualmente, para os meus pacientes, eu não passo glutamina no câncer, justamente porque eu sei que é um tema controverso e tudo que a pessoa não precisa quando tem uma doença tão séria é de insegurança, né? Tá? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a pessoa comendo bem, comendo as proteínas que ela precisa de comer, ela vai ter a glutamina que ela precisa, tá? Quando ela tiver câncer. Gente, dúvidas aí sobre a glutamina, tá? Eu vou deixar na descrição a glutamina da Dr. Fush, que é o Glutamaster, que vem com cúrcuma. Ela é linda, é amarela, sabe? E vem com uma fibra prebiótica também, tá? Eu acho um suplemento que realmente faz bastante... E vem com a vitamina C. Faz bastante diferença para a imunidade, é um ótimo suplemento. Se vocês forem comprar de outras marcas, se atentem para o seguinte, tem que ser glutamina pura. Eu já vi algumas marcas que diziam que pode ter contaminação por lácteo, soja, trigo. Fujam disso. Busquem marcas de qualidade como o Essente, a Pura Vida, Atlética, Integral Médica. Essas marcas geralmente vendem a glutamina purificada mesmo, tá? Então eu recomendo o uso da Dr. Fush, né? Pode usar meu cupom DINDO, mas todas essas marcas são muito boas, podem ser consumidas, tá? Só se atentem para pureza da glutamina, tem que ser glutamina pura. Essas glutamina comprada na China, cheia de contaminantes, porque se você está querendo melhorar a permeabilidade do teu intestino, você não pode consumir impurezas. Você não vai consumir impurezas no suplemento, pelo amor de Deus. Então, busquem curcuminas puras. Eu recomendo a da Dr. Fush, né, que é a Glutamaster, porque tem a cúrcuma e a vitamina C e fibra prebiótica, eu acho muito top mesmo. E também recomendo todas essas marcas que eu falei, Pura Vida, Essente, Integral Médica, Vitafor, são todas boas e de confiança e vendem glutamina pura. Por favor, nada de glutamina malhada. Como eu falei, caso vocês tolerem o whey pode ser usado no lugar da glutamina, tá? Outros aminoácidos que melhoram a saúde intestinal são o colágeno, a glicina, os peptídeos do colágeno, todos eles melhoram a saúde intestinal, mas eu vou ser franco com vocês, nada melhor, nenhum aminoácido melhora a saúde intestinal tanto quanto a glutamina. Então ela é o carro-chefe. Então é isso, gente. Encerrar a aula, vamos partir para o trabalho, né? Muita coisa para fazer, muita gente para ajudar. Um abração, tá dado o recado. Não se esqueçam de compartilhar o canal, de comentar, de curtir, para esse canal crescer, que essa bagaça dá trabalho. Abração.